A história que vou contar para vocês é a de dois amigos de infância, com aproximadamente 30 anos de idade, Vitor e Jorge. Vitor mora em Buenos Aires, na Argentina, e Jorge mora em Goiânia, no Brasil. Eles não se veem há muito tempo, desde o início da adolescência, e sentem muita falta um do outro. Mantém contato por redes sociais. A amizade de ambos, apesar de intensa, sempre foi muito conturbada, porque Jorge é apaixonado por Vitor. E este não corresponde a tal sentimento. Embora respeite o amigo e sinta muito apreço pelo mesmo. Essa paixão não correspondida sempre foi pivô de diversos conflitos. E Vitor, ele não queria se afastar porque ele não se dava mais bem com sua família e não tinha mais ninguém em sua vida que demonstrasse se importar com ele. Porém, devido ao surgimento de uma oportunidade de trabalho, a família de Vitor foi morar na Argentina, quando ele ainda era adolescente. E como ainda não era independente, foi junto com eles. Certo dia, Vitor começa a ter atitudes estranhas nas redes sociais, postando fotos de fantasmas e de pessoas que se suicidaram sem explicação alguma, sendo que nunca havia tido um desvio de comportamento tão grande antes. Também posta fotos de desenhos que faz e que, diz, haviam sido inspirados por seus sonhos. Tais desenhos são assustadores, passando uma grande sensação de angústia para quem os vê. Jorge, preocupado, tenta falar com ele de diversas formas. Mas Vitor nunca responde, nem sequer visualiza as mensagens. Porém, um dia, a caixa de entrada de Jorge recebe uma nova mensagem. É de Vitor. Ele diz que precisa que seu amigo visite-o o quanto antes, pois não está bem e tem medo do que pode acontecer se ficar sozinho. Jorge organiza seus assuntos em Goiânia e parte na noite do dia seguinte para Buenos Aires. Ao desembarcar na cidade argentina, vê Vitor, que já estava esperando no aeroporto. Ele está com um semblante pálido e uma expressão assustada, mas sorri quando vê o amigo. Antecipando qualquer possível pergunta de Jorge, diz: "Conversamos lá em casa." A morada de Vitor é pequena, porém aconchegante. Há um gato cinza dormindo no sofá, peças artísticas decorando os cômodos. Os móveis são pequenos, mas bonitos e harmônicos com o ambiente, que tem um aspecto um tanto vintage, por assim dizer. Porém, nota-se que há algo de estranho ali. As cortinas estão um pouco rasgadas. Há manchas vermelho-amareladas em diversos lugares. E desenhos estranhos nas paredes. O lustre da sala parece estar com uma parte quebrada. Há muita sujeira e pouquíssima claridade. A atmosfera é impactante. Vitor faz um café para ambos e vão conversar na sala. Ele explica para Jorge que, de umas 3 semanas para cá, tem tido em sua casa a presença de um espírito chamado Bernardo, que diz ter sido um amigo próximo de um de seus ancestrais, chamado William. Essa amizade era muito parecida com a que Vitor e Jorge têm. Era intensa e havia uma paixão não correspondida entre ambos. No caso, o apaixonado era Bernardo.
Era difícil para ele lidar com tal sentimento, inclusive porque ambos haviam tido relações em momentos de carência e desespero de William, sendo que ele sempre havia se considerado heterossexual. Depois de mais de 20 anos de amizade, eles decidiram fazer um pacto de sangue, no qual prometeram um ao outro lealdade e companheirismo por toda a eternidade, mesmo depois da morte. Se um deles quebrasse essa promessa, o outro poderia se vingar como bem entendesse, inclusive torturando psicologicamente os descendentes do traidor. Posteriormente, perceberam que foi um acordo tolo no que se refere à vingança, já que os descendentes não teriam culpa de alguma eventual deslealdade entre os dois. Porém, eis o que se sucedeu. William traiu a confiança de Bernardo em uma situação que resultou na morte deste. Os dois foram pegos em uma emboscada de alguns arruaceiros que pensavam que eles fossem um casal e queriam dar uma surra neles. Com medo, William mostrou a eles fotos com sua namorada da época, buscando provar sua heterossexualidade ao grupo. Bernardo não tinha fotos com ninguém além de William. Tentou convencê-los de que se tratava de um engano, mas não sabia mentir e... Enfim, não tinha fotos para ajudar a sustentar sua narrativa. O grupo, então, deixou que William fosse embora e espancou o Bernardo até a morte. Depois de morto, Bernardo ficou vagueando na cidade onde morava, aflito, decepcionado e profundamente machucado. Anos depois, William também morreu. Porém, um espírito não teve acesso ao outro. O traidor estava em outra dimensão. A profundidade da ferida que permanecia na alma de Bernardo era tão grande que o rancor falou mais alto. William havia tido 2 filhos. E eles não foram afetados pela raiva do espírito infeliz, nem os netos ou bisnetos. Todos foram apenas observados. Porém, eis que nasceu Vitor, tataraneto do tão odiado falso amigo. Até o início da adolescência do rapaz, Bernardo mantinha-se apenas espreitando. Quando a amizade entre o atual descendente e o moço Jorge começou a ficar mais intensa, a atenção do fantasma redobrou-se. A paixão não correspondida, que repetia-se quase que da mesma forma entre os dois, sensibilizou o espírito, que permanecia apenas observando, embora sua dor estivesse mais forte, pela identificação com a situação. Entretanto, de uns 2 meses para cá, Vitor estava precisando de dinheiro. E era orgulhoso demais para pedir emprestado a alguém, e não podia pedir ao banco, pois já estava devendo demais. Estava aflito, sem saber o que fazer, até que lhe ocorreu uma ideia bastante maldosa. Estava ciente de que Jorge estava bem de vida, financeiramente falando. E tinha também alguns conhecimentos acumulados de uma época em que havia sido hacker, há um tempo atrás. Estava desesperado. Não queria pedir emprestado a ninguém, sem saber se conseguiria pagar algum dia. E realmente precisava do dinheiro. Cogitou a absurda atitude de hackear a conta de seu fiel amigo. Ao perceber as intenções de Vitor, o fantasma rancoroso ficou cego de ódio. Decidiu se fazer perceber. Primeiramente, através de sussurros, enquanto o rapaz dormia, e de escritos ofensivos nas paredes. Depois, avançou mais um nível, fazendo aparições curtas em cantos mais escuros da casa e nos espelhos, quando Vitor os utilizava. Este
começou a ficar realmente perturbado e com muito medo. Estava cercado de demonstrações de perseguição daquele ser até então desconhecido. Resolveu tomar medidas drásticas, fazendo o ritual do copo. Porém, acabou ficando ainda mais intrigado, já que recebeu apenas respostas como sim e não do espírito. Isso quando ele respondia. Refletiu muito e decidiu pedir a ajuda de um conhecido que era médium, já que mesmo depois do ritual, as perseguições só pioravam. O fantasma chegava a sugerir suicídio ao rapaz, tocando nas feridas psicológicas que sabia que ele tinha, já que o havia observado durante toda a sua vida. O médium então foi até a casa de Vitor e quase não quis entrar, tamanho peso das energias negativas que lá estavam. Porém, entrou. Depois de uma preparação interna, começou a se comunicar com o espírito, sem que Vitor estivesse no cômodo utilizado para tal fim. Depois de algum tempo, saiu do cômodo e explicou toda a história ao quase futuro traidor, com o adendo do fantasma de que não o deixaria em paz enquanto ele não se retratasse com seu amigo, se desculpando e fazendo algo para realmente merecer o perdão dele. Depois de explicar toda a história para Jorge, Vitor já está em transe e mal consegue olhar para o rosto do amigo de tanta vergonha. Fica um pouco em silêncio, até que, impulsivamente, o rapaz, completamente abalado pelas ameaças do fantasma, oferece-se para dormir com seu amigo em uma tentativa desesperada de conseguir perdão. Jorge, horrorizado com a proposta, recusa de imediato e diz que não quer ir para a cama com alguém que não quer estar ali com ele de verdade, de corpo e alma. Diz que o ama e que o ajudaria com o dinheiro sem pensar duas vezes, mesmo que não houvesse garantia de retorno. Porém, admite estar realmente decepcionado com o amigo. Porém, abraça-o e diz que não conseguiria ficar brigado com ele, reforçando que sempre estará ali para ele. Vitor chora de soluçar e pede que Jorge fique ali com ele por mais alguns dias. Este consente. Durante o período em que os dois compartilham o mesmo teto, o fantasma Bernardo continua se fazendo presente apenas para o rapaz culpado, sempre sussurrando em seu ouvido e tocando em seu corpo, provocando calafrios. Seu gato também está sendo afetado, olhando fixamente para alguns pontos da casa, miando muito mais do que o normal e adoecendo. Vitor, então, decide fazer algo para demonstrar que, mesmo tendo vacilado muito, só de cogitar fazer tamanho absurdo, também ama seu amigo e que é um amor sincero, mesmo que não seja do mesmo tipo que o outro sente. Espalha, então, diversos bilhetes pela casa, fotos antigas dos dois juntos, cartas antigas que ele havia guardado e letras de músicas que um dedicava ao outro. Limpa o lugar e traz mais claridade. Faz tudo isso em uma tarde em que Jorge havia saído para o supermercado para fazer compras para ambos. Quando retorna com as compras e vê tudo aquilo, Jorge corre para abraçar seu amigo e enche-o de beijos. Vitor corresponde ao carinho recebido, sendo realmente sincero ao fazer isso. Bernardo, ao ver aquela cena, ao ver a sinceridade naquela cena, reticente, retira-se do lugar e passa a vagar por lugares mais distantes dali. Os dois ficam mais algum tempo juntos, quando o rapaz morador de Goiânia anuncia que precisa voltar para a sua cidade.
deixando uma quantia em dinheiro suficiente para que seu amigo possa se restabelecer. Uma semana depois, quando já está de volta a seus afazeres, Jorge recebe um e-mail de Vitor. Ele diz que o fantasma nunca mais o incomodou. E que o que havia acontecido teve seu lado bom, já que ele havia percebido quão grande era o amor que sentia por seu amigo. Porém, Bernardo havia deixado marcas muito profundas em seu ser. Tão profundas que Vitor não conseguia mais olhar-se no espelho direito. Tamanha era a autoaversão e a vergonha que sentia. Seu gato também havia morrido por causa da doença, e isso aumentava sua sensação de culpa. Portanto, aquela era uma despedida. Vitor havia decidido dar um fim à sua existência. Porém, disse para Jorge que ele não precisaria se preocupar, pois, com certeza, encontraria outro ou outros grandes amigos na vida. Pois era uma pessoa muito boa, um verdadeiro diamante, digno de companheiros muito melhores do que ele. E dizendo que Bernardo havia, enfim, conseguido sua vingança. Manda um abraço apertado e termina a carta com: eu sempre te amei. Pena que só percebi isso agora. Obrigado por tudo. Jorge não consegue conter-se de tanta dor. Tenta entrar em contato com as pessoas do prédio de Vitor e consegue falar com uma que confirma que Vitor havia sido encontrado realmente morto em seu apartamento, depois de um barulho de tiro ter sido ouvido pelos vizinhos. Jorge, então, retorna para a Argentina para organizar o funeral de seu amigo. E enterra-o com juras eternas de respeito, lealdade e amor.